Muito boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos fazendo a live aqui 2 da tarde, geralmente fazemos 7h30, mas por um motivo especial estamos aqui esse horário. E nós iremos falar com a Clara que é influencer, acadêmica de direito e também mãe. E vai nos contar um pouquinho sobre esse bastidor, sobre, eu diria que essa jornada ao entorno do estudo, ao entorno do direito. Vai ser muito bacana a gente conhecer um pouquinho sobre a história da Clara, entender um pouquinho dos desafios e, claro, se motivar bastante e entender que tudo é possível e que é possível a gente chegar nos nossos objetivos. Dito isso, eu queria que a Clara contasse aqui para a gente rapidinho, de maneira geral, o que basicamente ela está fazendo hoje. Então, qual o período do curso que ela está, quais são as perspectivas para esse momento, estágio, rotina, antes da gente começar abordando a história dela desde o início. Vamos lá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Sou Clara, né? Pedro já me apresentou. Atualmente estou no quarto período, na verdade estou para o quinto, né? Já estou de férias, glória a Deus, momento de descansar. Então estou indo aí para a metade do curso. Estava recentemente no estágio do Ministério Público na vara criminal, que é inclusive a área que eu gosto, né, criminal, mas agora não estou mais no Ministério Público. Quero começar ano que vem no escritório, em escritório de advocacia, porque também é o rumo que eu quero seguir, né? Eu quero advogar. Mas eu acredito ali que a faculdade é o momento da gente ter todas as oportunidades de estágio, né? Para a gente ir testando tudo, um pouquinho de tudo, e vai dar certo. Perfeito. Agora vamos voltar desde o início. Quem era a Clara durante o ensino médio? Como que foi essa transição de Clara no ensino médio para Clara estudante de direito? E, inclusive, se sempre foi o seu objetivo estudar direito ou se houve outras vontades, outras paixões ao longo dessa jornada do ensino médio. Vamos lá, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Minha mãe sempre pegou muito no meu pé também, mas eu nunca dei trabalho para estudar, não. Não foi diferente no ensino médio, mas meu ensino médio eu peguei na pandemia. Então, o primeiro ano foi na pandemia, foi um pouquinho complicado. No segundo, já retornei. Desde o fundamental, assim, eu sempre tive em mente que seria o direito. Eu tinha outros objetivos. Na verdade, eu entrei na faculdade, né? Ainda no ensino médio, eu queria ser delegada, né? Bem diferente. Aí eu entrei na faculdade, a gente vai entendendo os princípios, aquilo que a gente acredita. Hoje eu quero advocacia. Mas voltando, no ensino médio eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E durante o meu segundo ano do ensino médio eu fui mamãe, né? Eu fui mãe aos 16 anos. E aí teve mais um obstáculo, digamos assim, para continuar os estudos, porque a gente sabe a estatística de mulheres que são mães na adolescência, geralmente é interromper os estudos. Graças a Deus eu tenho ainda uma rede de apoio muito boa, pude continuar, porque os meus objetivos de vida, assim, o projeto de vida que eu tinha, sempre foram ligados ao profissional, né? A profissional que eu quero ser, né? O futuro que eu quero construir. E hoje, claro, meu filho é um gás ainda mais para que eu possa persistir naquilo. Durante o meu terceiro ano, eu estudava em Sergipe, eu moro na divisa de Bahia e Sergipe. Eu estudava em Sergipe integral. Vim para a Bahia concluir meu ensino médio porque eu não estava dando conta do integral para conciliar com o Enem. Né? A minha forma de entrada na faculdade foi através do Enem. Hoje eu sou aluna bolsista, ProUni 100%. Mas passei também em primeiro lugar na Universidade Federal de Sergipe em Direito, passei na Universidade Estadual da Bahia em Direito e em Letras, vou falar de Letras agora. Letras era a minha segunda opção. Eu sou muito apaixonada assim por língua portuguesa, inclusive ainda quero fazer a minha licenciatura. E aí no terceiro ano eu fiz o Enem, apliquei no SISU, né? O SISU é que vai colocar sua nota ali para as universidades públicas, aí passei na UFES e fiz o vestibular separado da UNEB, né? Que é um vestibular próprio da Universidade Estadual da Bahia. E aí lá tem as opções, né, para você colocar de curso. Eu ia colocar só letras, que eu falei, eu não tenho capacidade de passar em direito na UNEB, a prova da UNEB é bem difícil. Não tenho capacidade. Aí o coração falou assim: não, vou botar, não é só por desencargo, você escolhe primeira e segunda opção. Aí botei primeira opção direito e segunda opção botei letras. Aí quando saiu o resultado, eu falei, não, vou abrir só da segunda opção, não vou abrir nem da primeira para não me frustrar. Abri a lista da segunda opção, passei em letras. Aí falei, não, vou abrir a da primeira também, passei em direito também. E aí, apesar, né, de ter passado nessas outras instituições,
Coloquei na balança ali as minhas questões pessoais, que é muito importante, né? Cada um tem sua individualidade e as suas questões. E fiquei aqui na minha cidade, que tem uma faculdade, consegui uma vaga no ProUni, né? Hoje eu sou bolsista 100%, eu não pago nada e passei também em primeiro lugar no ProUni. Mas eu ainda tenho esse desejo, né? Letras era a minha segunda opção, e eu ainda quero muito fazer letras, né? Ter a minha licenciatura em letras e posteriormente, quando eu me formar, né? Quero advogar, que é o meu desejo, como eu disse, mas também quero lecionar, né? Enquanto professora na área do direito também. Caramba, uma jornada um tanto quanto de resultados, eu diria. Sim. Aprovações, várias aprovações, isso foi muito bacana. Claro, eu queria explorar aqui um ponto que eu acredito que pode ser que a nossa audiência ache interessante, a respeito desses estudos ainda durante o ensino médio. Porque, olha, vendo aqui de fora, não foi uma mera coincidência você ter sido aprovada em várias e várias oportunidades, que geralmente o pessoal tem aquela batalha. Ah, eu vou fazer direito em uma instituição pública, numa privada, vou conseguir um ProUni, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No seu caso, você teve todas as possibilidades. No final, você escolheu, não foi tipo, eu Sim. só tenho essa, eu só tenho aquela. Você tinha todas e pôde escolher. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses estudos ainda durante o ensino médio, como que foi. Principalmente, eu sei que você é uma expert na questão da redação, também queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. No meu terceiro ano, como eu mencionei, tudo foi muito estratégia. Até hoje, nos estudos, eu uso muito a questão da estratégia. Então, como eu falei, antes eu estudava na escola de Sergipe, que era integral, e eu, putz, não vou dar conta. Tem criança pequena, tem nem para estudar, eu não tenho como estudar integral e focar pro Enem. Então, eu optei por vir para a escola da minha cidade, aqui na Bahia, que era um turno só, e dedicar, eu tinha 3 horas por dia para estudar, e dedicar essas 3 horas para estudo, né? Porque no integral eu chegava exausta, morta, cansada, só queria dormir. E eu tinha 3 horas para estudo. Então, o que é que eu fiz? Né? Eu estudei da forma mais estratégica possível. O meu foco sempre foi a universidade pública, em especial a UFES, porque é mais perto aqui da minha cidade. Então, o que é que a gente faz? Né? Analisa os pesos. Eu sabia o curso que eu queria, que era direito, e tem pesos, né? Cada área tem seu peso. Redação sempre manjei bastante, tinha peso 2. Humanas, né? Sociologia, filosofia, história e geografia tinha peso 3, linguagens 2, matemática 1, e naturezas, né, química, física e biologia, um também. Glória a Deus que são as áreas que eu sou ruim, né? No, matemática, se você me fizer uma pergunta de fração, eu já fico nervosa. Mas eu peguei para estudar de forma estratégica. Então, aquelas matérias que tinham mais peso, eu me dedicava mais. Não que eu deixava, né, de estudar as outras. Inclusive, por exemplo, cada área do Enem tem 45 questões. Eu acertei 40 das 45 em humanas e só acertei 23 em matemática. Minha nota de matemática ficou maior do que a de humanas. Porque o Enem ele tem uma lógica lá de notas que é muito louca. E aí, realmente, eu precisava ter esses 40 acertos, né? Eu tirei 980 na redação, vale 1.000. E falando sobre a redação, né? Eu sempre gostei muito de escrita, inclusive falei da minha paixão por língua portuguesa, né, por fazer letras, e eu tinha facilidade com redação. E aí, durante o ensino médio, já durante o terceiro ano, eu falei, por que não, né, ganhar o dinheirinho ali dando um reforço para os meus colegas, né, para os meus próprios colegas que tinham um pouquinho mais de dificuldade. Comecei por ali, e aí nesse mesmo ano foi o ano que eu fui aprovada, 2023 para 2024, e o pessoal que estudou comigo também tiveram notas excelentes, perdão, em redação. Continuei em 2024 dando aula, tiveram notas excelentes também, aprovações aí em universidades públicas. Inclusive, vou falar de uma das minhas alunas, que ela chegou para mim, ela tinha zerado a redação no ano anterior, tinha zerado mesmo. E aí ela não sabia nem por onde começar. E ela não chegou no início do ano, ela já chegou ali na reta final. Então a gente teve que bolar ali uma estratégia, né, para que ela conseguisse uma nota boa. E aí eu lembro que ela saiu do 0 por 800. Em acho que 3 meses a gente estudou e hoje ela faz farmácia na UFS. Muito dedicada, ela acha ela muito dedicada. É, esse ano, 2025, também dei aula. Ano que vem eu ainda estou pensando se vai fazer parte, né? Mas tem algumas pessoas já me procurando para garantir vaga, né? Mas eu ainda estou refletindo se vai fazer parte aí do meu projeto de vida. Mas eu gosto bastante, gosto muito da aula de redação.
é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. Os temas da redação são temas sociais, que são temas que eu gosto de discutir, né? Inclusive, minhas alunas sabem, eu sempre trago a legislação para os temas. Eu falo, usa a legislação como repertório, porque tem um repertório que você tem que usar lá, né? Use a legislação, porque se está na lei, tinha que ser cumprido. Se não está sendo cumprido, é porque está errado. Aí você argumenta em cima disso, né? Então, sempre misturo aí, dá para misturar os dois mundos, até porque o direito é uma área muito ampla, né? Trata de humanas e a redação traz temas humanos também. Antes da gente entrar no tema faculdade de Direito, que já vou perguntar a respeito disso, eu queria destacar dois pontos muito legais aqui, que assim, que enquanto eu analiso eles, eu vejo quanto é importante destacar isso para as pessoas que estão nos acompanhando. O primeiro ponto, eu digo que essa questão de não deixar o sonho morrer por conta de uma situação que ocorreu. Então, por exemplo, fui mãe. Você não deixou o seu sonho, você não adiou o seu sonho, você continuou. É claro, foi um desafio grande, você vai falar depois para a gente um pouquinho sobre isso e tudo mais, mas eu acho bacana você não ter desistido, ter deixado de lado, ter pensado, poxa, não vai dar certo, sabe? Eu acho isso muito importante de falar também. E outro ponto que eu digo é a respeito de tempo de estudo. Porque como professor, eu escuto várias histórias, várias rotinas, e eu acredito que 90% das reclamações referentes ao estudo é o tempo. E com 3 horas no dia, você teve um resultado que eu não sei nem mais o que seria acima disso. Só se você, claro, se fosse seu objetivo, você teria até passado na USP, eu acredito, na USP, na UFRJ e tudo. O USP Então, sempre é o meu sonho. Só de ver aquela faculdade de Direito linda, meu Deus do céu. Então, acho legal mencionar isso, porque tem muita gente que coloca como uma barreira. Fala assim, professor, eu só consigo estudar 3 horas, eu nunca vou ser aprovado em nada. Não, calma. Tem um artigo que eu sempre... Um artigo não. Uma pesquisa que eu sempre mostro para o pessoal, que é sobre um curso voltado para a magistratura estadual, que mostra quantas horas as pessoas geralmente estudam para se tornar magistrados. E geralmente o pessoal pensa assim, nossa, o cara estuda 15 horas por dia para ser magistrado. Não, a média de aprovação são 6 horas. Sim. Ou seja, o dobro, não é algo de 8, 10, 15 horas. Com 6 horas, a pessoa consegue se organizar, inclusive, para ter uma rotina, para ter um trabalho, para treinar, para fazer tudo. Porque, é claro, a gente tem que abrir mão de rede social e outras coisas mais. Mas é algo que encaixa no dia a dia, se for a vontade da pessoa, ser magistrado. Então, esses dois pontos foram primordiais e parabenizo você por isso. Agora, entrando no tema direito, você se lembra como foi o seu primeiro dia de aula? Lembro, primeiro dia de aula. Assim, conta um pouquinho pra gente. A faculdade que eu estudo é na minha cidade mesmo. Minha mãe trabalha nessa faculdade há 20 anos. Ela é bibliotecária formada em biblioteconomia mesmo. Então eu cresci na faculdade. Antes da faculdade era um colégio. Eu estudei nesse colégio a vida toda. E aí depois veio a faculdade. Então eu já conhecia a faculdade, mas claro, aquela ansiedade do primeiro dia, né, de ir conhecendo os professores, de fato, eu já conhecia alguns, mas conhecer metodologia, conhecer os colegas, né? E tem aquilo de você fazer amizade no primeiro dia, formar grupos. Hoje eu tenho um grupo bem sólido de amigos, assim, que a gente não larga a mão, mas no início é bem difícil, né? Porque a gente tá se acostumando. Eu achei, meu Deus do céu, será que isso aqui é para mim mesmo? Eu peguei no primeiro período constitucional, é porque minha faculdade é diferente, são unidades curriculares, não é matéria. Então, são várias matérias juntas em uma só. Aí eu peguei constitucional, basicamente, e empresarial no primeiro período. Aí quando eu cheguei na primeira aula de empresarial, eu falei, Jesus amado, sei não se é pra mim. Aí a gente persiste, né, e vai caminhando aos pouquinhos e no final deu certo. Mas foi um mix, assim, de ansiedade, né, de conhecer tudo. E eu também sou daquelas, eu quero saber tudo de cara. E eu tenho que trabalhar isso, obviamente, porque não existe. Né? A gente vai aprendendo constantemente, estamos aprendendo. Meus professores estão aprendendo, né? Juízes estão aprendendo, então tá todo mundo aprendendo a todo instante. E eu tenho às vezes, esse imediatismo de querer saber tudo, saber mais que todo mundo, e não pode ser assim, a gente vai. Eu me frustro bastante também. Porque, pronto, esse semestre mesmo, Ave Maria, eu peguei administrativo, sofri. Porque desculpa quem gosta, mas eu não gosto. Por isso que eu também não gosto de concurso. Peguei para estudar e eu sofria, porque eu não entendia, eu chorava. Mas é assim, tem coisas que a gente vai ter que forçar mais um pouquinho, né?
E aí foi isso. O primeiro dia foi um mix de sentimentos de felicidade também, né? De estar realizando o sonho de cursar direito, mas também de ansiedade. A questão de ciclo social, a gente sabe que não vai dizer que não importa, é mentira, porque importa bastante ter pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? De estudar, de ter um futuro próspero. É muito importante pessoas que não invejem ou coloquem energias negativas. É muito importante selecionar o grupo de pessoas, de amigos que você vai, né, crescer ali na faculdade, até porque você vai, por exemplo, usar para estudar, né, uma matéria que você não vai tão bem, seu colega vai bem, e aí a gente vai se ajudando. E aí foi isso. Concordo plenamente. Essa parte que você mencionou do direito, ontem, não, antes de ontem mesmo, conversando com a professora Bárbara, ela falou uma frase que realmente, para mim, é uma grande verdade, que se está fácil, não é direito. Então, se você olha determinada situação, você fala, nossa, eu estou compreendendo muito fácil, talvez você esteja compreendendo errado. Porque tem muito detalhe, tem muita nuance, e o profissional do direito, ele sempre tem que tomar cuidado de não menosprezar os assuntos. Por quê? Porque os assuntos eles mudam. Então, mesmo um magistrado que, assim, dominou integralmente o ordenamento, porque afinal ele passou no concurso público e ele, de fato, está exercendo ali a aplicação do direito nos casos concretos. Mesmo ele precisa se atualizar o tempo todo. Então, o Código de Processo Civil se altera, as interpretações se alteram, tem a questão das jurisprudências. Então, se a pessoa pensar assim, ah, não, mas agora eu já sei e eu não vou fazer mais nada, ela fica para trás. Isso é importante também para os estudantes e para os futuros advogados e para os advogados também, para todo mundo que trabalha com direito em si. E um ponto legal que você comentou a respeito das pessoas, né? Então, a nossa vida, ela é pautada por óticas. Se você se aproxima de pessoas que têm uma ótica negativa, a sua vida ela começa a ser negativa, porque todo mundo começa a falar que tudo é difícil, que tudo é impossível. Então, olhando aqui de fora, eu tenho certeza que muita gente falou que o seu sonho que você está vivendo agora não era possível. Ah, não, claro, calma. Você está com filho, vai cuidar dos filhos, espera ele crescer, depois você mexe com isso de direito. Não, claro, que loucura. E aí, como é que você vai estudar? Com quem que vai ficar menino? Ah, mas poxa, ele vai se sentir triste, ele vai ficar sozinho. Mas calma aí, a vida não é dessa forma. A vida é possível de acontecer sim, independente da situação. Por isso que você que nos assiste sempre se rodeia de pessoas que têm objetivos minimamente positivos. Então, ah, meu sonho é ser delegada, como ela mencionou agora há pouco, que agora ela alterou o sonho, né? Mas no início era ser delegada. E não tem problema alterar o sonho, tá? Mas do início era ser delegado. Todo mundo pode te falar não. Não, mas que loucura. Delegado, você precisaria ter estudado na USP, na UFRJ, na UFSC, na Federal do Paraná. Não, calma. Você já conheceu os delegados? Todos eles são da USP? Claro que não. Delegado é você ir lá, se dedicar à sua vida e passar na prova. Você pode ser de qualquer faculdade do Brasil, não é impeditivo. Você fala assim, ah, minha faculdade é muito ruim. Beleza, vai ter um advogado da sua faculdade que aliás, vai ter um delegado que foi estudante da sua faculdade. Então, não é um impeditivo nesse sentido. E eu sempre falo isso para meus alunos para que eles não fechem a ótica. De falar assim, ah, isso não dá, isso é impossível. Então, novamente, meus parabéns nesse sentido. Agora, eu queria saber de você, um assunto que eu já sei a resposta, mas que é uma grande briga dos alunos. No final do dia, time direito civil ou time direito penal e por quê? Olha, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando que eu já vi minhas matérias desse semestre 2026.1 e eu estou profundamente triste porque eu peguei Direito Processual Civil e Bens Posse-Propriedade. Então daí você já tira que eu sou time penal, né? Gente, não tenho o que dizer. Penal é muito superior. É mais interessante de estudar, é mais gostoso. Você lida... Assim, são tantas questões quando você vai pegar a sociologia da coisa, que é uma matéria que a gente vê bastante na faculdade, né? Sociologia, filosofia, são áreas que eu me interesso muito. E não tem jeito, penal é melhor. Todos os filmes que você vai assistir aí tratam de penal, né? Se for falar direito, é penal. Então não adianta, no final do dia, penal é melhor que civil. Viu? Podem tacar fogo aí nos comentários. Mas penal é melhor que civil. Eu gosto muito. Eu gosto muito de estudar. Como eu falei, né? Eu gosto muito de falar de redação, de português. Eu mencionei que quero um dia ser professora também. Então, dentro do penal, eu gosto muito de estudar sobre a questão da ressocialização. Por exemplo, né? No Brasil, a gente sabe que não acontece.
E se acontecesse, é por isso que a gente vê o número de criminalidade aumentando, aumentando e a população ficando cada vez menos segura, né? Menos segura. E aí eu acredito finalmente que a educação ela é o ponto-chave, assim, para tudo. Eu estudo bastante sobre o Enem PPL, eu não sei se você já ouviu falar que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Eu estava fazendo um estudo, escrevendo, na verdade, acerca desse tema, que em regiões, alguns estados do sul, eles aplicam e tem um resultado muito positivo, porque essas pessoas, né, que estão presas, privadas de liberdade, vão fazer a faculdade e não retornam. A residência é muito menor, porque ela tem uma perspectiva, né, do que é que vai fazer. E aí fiz uma comparação aqui com a região que eu moro, né, Bahia, Sergipe, enfim, alguns estados do Nordeste, que não aplicam porque também tem um custo para aplicar, né, e nem todo mundo quer investir em educação. E qual é a consequência? A reincidência criminal. Então, eu gosto muito de penal porque eu acho tão humano de estudar e eu gosto de lidar com gente. Então, para mim, no final do dia, não tem jeito, é direito penal. Agora que você falou um pouquinho da área penal, eu queria saber um pouquinho também a respeito dos bastidores do seu estágio lá no Ministério Público. Então, um ponto que eu acredito que a gente converge nesse sentido é de falar da importância de experimentar durante a faculdade. Então, tem um estágio aqui que abriu em tal lugar. Vai lá. Mas é uma oportunidade na Justiça do Trabalho. Beleza. Qual o prejuízo que você vai ter? Vai lá, vê se você gosta. Se você não gostar, tá tudo certo. Sai. Ninguém vai ser prejudicado. É melhor que ficar em casa, convenhamos. Exatamente. Vai aprender muito mais. Eu Então, conta pra concordo. gente um pouquinho sobre isso. No Ministério Público, eu atuava na modalidade voluntária, né? Eu era estagiária voluntária, então eu sempre fui atrás de estágio, porque é isso que você disse, né? Eu valorizo muito o aprender. Eu gosto de aprender e a prática não se compara, né? A teoria a gente aprende na prática. Meu estágio também era na modalidade de teletrabalho. Uma professora minha, na verdade, não é nem professora, ela sabe que eu sou estudiosa. Ela não foi minha professora ainda, mas tenho proximidade com ela. Ela me indicou para o promotor e o promotor me chamou. E aí, é que aqui, por aqui, só é remunerada a partir do quinto. Agora, graças a Deus, em órgão público, eu vou poder receber dinheiro. Mas não podia, mas fui no voluntário mesmo. E aí, o promotor, assim, excelente. Nossa Senhora, uma pessoa boa de se trabalhar, muito atencioso. É, conversava com ele ali, qualquer dúvida que tivesse, ele deixava muito espaço para que eu pudesse perguntar. Não, não existe isso de dúvida besta, né? A gente tá ali para aprender. Ninguém nasceu sabendo tudo, ele também. Antes de ser promotor, era estudante, foi estudante de direito, né? E foi concurseiro. Então, eu acredito também porque ele foi nomeado não tem muito tempo e acho que ele tem essa paixão no coração, porque eu vejo outros colegas que atuam em órgãos públicos que têm juízes, enfim, promotores que não têm paciência de ensinar. Eu não tive esse azar, eu tive muita sorte. E aí eu fazia praticamente as denúncias, né? Ali o primeiro ato, a denúncia. Eu gostava bastante de fazer denúncia. Infelizmente, né, a gente está vendo até um movimento para combater os altos índices de feminicídio no Brasil. Os casos que a gente mais recebia era de violência doméstica. Já peguei feminicídio, mas era violência doméstica, ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência, enfim, esses casos, a maior parte, né? Eu digo 80% dos casos que eu fazia denúncia eram casos relacionados à violência doméstica, que é um tema que mexe comigo também. Inclusive, eu repostei até um Reels esses dias, né, de que Ai, Jesus, agora eu esqueci como era. Mas, enfim, que é melhor você se defender, né? Porque não se sabe se o homem vai ser julgado. A gente tem um caso aí que repercutiu bastante, eu vou citar de exemplo, de Elise Matsunaga, né? Que ela matou o marido, esquartejou, não tô falando, obviamente não é certo, né? Mas ela cometeu um crime e cumpriu a pena dela, que é o justo, né? Tá na nossa legislação. Mas quantos homens matam mulheres e não tem essa repercussão toda, né? Quantos diariamente? Então é um tema que mexe comigo e eu gostava de fazer denúncia nessa parte. O promotor, inclusive, falava que eu tinha cara de promotora, que eu ia ser promotora. Mas também era só nessa área. Porque quando, por exemplo, chegava coisa de tráfico, né? Chegava bastante tráfico, eu falava, mas
promotor não deveria ser assim, menos, menos, menos. Não, ele, não, mulher, você tá aqui na função de acusar. Então você já tá pensando aí com a cabeça da defesa. Deixa isso aí que você tá falando para a defesa, né, responder a nossa denúncia. Agora você tá no papel de acusar. Mas quando é caso de violência doméstica, mexe comigo, né? Até porque eu sou mulher também. Mas no mais, acho que eu fazia mais denúncia. É interessante essa fala que você nos traz, tanto pela sensibilidade, tanto pelas informações, pelo conteúdo. Porque a última vez que eu estive em uma delegacia atendendo um caso, eu conversei com o delegado e perguntei qual que é a maior demanda que você vê hoje. Ele falou assim, olha, o que eu vejo aqui é justamente Maria da Penha. Então, é bem interessante. E assim, já tratando temas que são polêmicos e, na minha opinião, não deveriam ser polêmicos, é que nós, como seres humanos, sempre temos que tomar cuidado com os extremos. Então, o que eu quero Sim. falar? Tem gente que fala assim, não, mas isso aí é um absurdo. Calma lá. A violência, ela existe, ela é real. Se você acha que é bobeira, que tá todo mundo acusando à toa, entre numa delegacia, faça essa experiência. Não Puxa de precisa acreditar em estatísticas, mim, né? nem na Clara. Vá na delegacia e fica lá umas 2 horas vendo os atendimentos. O pessoal que chega que apanhou de marido, que às vezes tomou uma facada, tomou um tiro, tomou tudo que você Exato. imaginar, ficam lá indo. Então, como que é uma coisa que não acontece, que é fantasiosa? Agora, entenda o seguinte, o que é retratado na internet é retratado de determinada forma para obter likes, para obter views. E isso não coaduna com a vida real. Então coloca lá, mas teve uma história de um homem que foi injustiçado porque uma mulher tinha ciúme dele, falou que ele bateu, tal, um tal, por tal. cento Beleza, pode ter sido verdade. Mas esse caso não representa o standard, não representa o padrão. Foi um caso isolado. E nós nunca devemos pegar casos isolados e tratar como se fosse uma verdade absoluta. Porque senão a gente entra no extremo. E aí a gente entra numa batalha também que para mim não faz sentido nenhum, que é a batalha entre homem e mulher. Porque assim, não sei se as pessoas sabem, mas para existir uma vida é necessário um homem mais mulher. Então, Exato. se os gêneros brigarem, eu não sei nem mais como que vai ter a humanidade. Então vai ser assim, de um lado só homem nesse lugar, do outro lado só mulher nesse lugar, e aí faz a batalha dos dois e acaba a humanidade. Então não na realidade o que a gente tem que buscar é sempre a proteção das pessoas. É claro, vão ter pessoas que vão fazer Grupos mais situações. vulneráveis e que precisam, né, a questão da equidade mesmo. Exato, É uma reparação que a gente faz, né, que tenta fazer, na verdade, precisa ser feita, muito falha ainda, mas que precisa existir. exato. E vão ter pessoas que vão fazer situações que podem não ser verdade. Mas essas pessoas que fazem situação que não são verdades é um número tão pequenininho perto Sim, das verdades que significaria você punir as vítimas por conta de um número, diria que ínfimo de casos. Então, para mim não faz sentido nenhum, mas eu sei que gera corte, gera view, gera engajamento. E assim, se quem nos assiste gosta de sensacionalismo, gosta de mentira, beleza, continua lá. Mas eu convido todo mundo que quer conhecer da área, vá até uma delegacia. Sim, você pode ir numa delegacia. Fica lá no atendimento e fica olhando os casos que passam ao longo da vida e veja que é verdade, que é mentira. é, Clara, pode falar. eu queria falar com você agora um tema que é de interesse de muita gente, que é a respeito dessa questão da influência. Hoje todo mundo fala sobre como é importante estar nas redes sociais, como é importante produzir conteúdo, e eu queria saber como você começou a produção de conteúdo e como que você continua produzindo, porque é difícil se manter fazendo conteúdo. Para quem não sabe também, é muito difícil produzir um conteúdo de qualidade, não é algo tão simples assim. Vamos lá, vou falar como eu comecei a produzir conteúdo, né, para começar do início. Eu criei minha conta antes de entrar na faculdade, né? Eu já tinha passado, mas eu criei a conta antes de entrar na faculdade com o intuito de registrar memórias, né? Então registrar, eu tinha duas contas separadas, a minha pessoal e a minha essa da faculdade, e hoje em dia é uma só, né? Porque eu sou uma pessoa só, então as pessoas conhecem a minha realidade. E acho que esse é o primeiro ponto, é muito importante. Você não é duas pessoas diferentes, né? Você é você.
Então, quem te acompanha, o público, a conexão que você está gerando, você pode ver outros nomes também de advogados que criam conteúdo e de outros estudantes, que é uma conta, né? Porque as pessoas se interessam para saber além do conteúdo ali do direito, do estudo do direito, mas quer saber se você faz academia, como é a sua família, o que é que você gosta de fazer no dia a dia, né? Enfim, então você é uma pessoa só para além do curso. Mas, enfim, comecei a produzir conteúdo antes da faculdade, entrei na faculdade, tanto que aí no meu perfil vocês podem entrar e ver que tem direito 1, 2, 3 e 4, que são os períodos. Eu sempre vou registrando, porque para mim eu tenho um grande carinho, né? Depois, quando eu estiver lá no 10º período, eu vou ver, né, toda a trajetória, como eu evoluí, né? A fisionomia também evolui, mas assim, a mentalidade. E aí eu deu um boom, assim, fui crescendo, fui produzindo conteúdo de qualidade. O que é conteúdo de qualidade, né? Você, primeiro, não ser desrespeitoso com ninguém, né? Não ter esse negócio de polêmica e tudo mais, mas trazer conteúdo, ajudar outras pessoas, ser empático é muito importante também. E aí é importante que você pegue, falando de rede social, né? Como qualquer outro nicho, seja direito, enfim, o que for. Você pegue o que está sendo dito no momento, coisas que estão sendo faladas no momento, curiosidades interessantes eu gosto de trazer, mas algo muito importante, né? Você que é estudante de direito, quer começar a produzir conteúdo, mostre a sua rotina, os bastidores, as matérias que você tem dificuldade, as matérias que você tem facilidade, como é que estão sendo as suas provas, estágio, o pessoal gosta tanto de ver isso, né? E que nem tudo são só flores, né? Eu trago isso muito no meu perfil. Nem tudo é lindo e maravilhoso, né? Eu tenho as minhas dificuldades, tem dias que eu falto aula mesmo, eu não sou aluna perfeita, longe disso, e não é por isso que eu não gosto de estudar, que o direito não é para mim, não, é porque eu sou um ser humano. Então, você que quer começar a criar conteúdo, comece mostrando a sua rotina. Então, o que é que você faz? O que é que você está estudando agora? O que é que você já estudou? Uma curiosidade bacana, né? Eu lembro que acho que o primeiro vídeo, assim, que eu gravei mesmo, falando e explicando, era, perdão, era sobre habeas corpus preventivo e o repressivo, né? E aí eu lembro que o professor foi um professor que me deu um exemplo, e aí eu trouxe em vídeo, né, que ele falava sobre o preventivo, que era uma mulher que tinha uma loja de um sex shop na frente de uma igreja. E aí tinha um policial que frequentava essa igreja e ele passava na frente e falava: olha, se você não fechar esse sex shop, né, porque ela oferecia massagens. Se você não fechar e parar de oferecer essas massagens, porque na frente da igreja é uma falta de vergonha, eu vou te prender. Né, ameaçando a liberdade dela. Opa, habeas corpus preventivo. Aí foi o primeiro vídeo que eu fiz, né? E esses exemplos assim que ficam fáceis de você entender é muito bacana, o pessoal gosta. São as minhas dicas. Você se lembra de qual foi o primeiro vídeo que realmente bombou na internet? Acho que tá fixado aí no meu perfil. É um vídeo que não tem de humor, assim. Mas era um takezinho só e eu escrevi uma frase. Acho que era 2005, eu tava engatinhando, ao invés de estar aprendendo direito civil e direito penal, algo assim. Pegou 3 milhões de visualizações. Nossa. É legal de falar sobre isso porque quando a gente cria conteúdo, e eu me incluo nesse meio como o da Clara, não falando de rotina, mas falando sobre conteúdo jurídico em si, a gente faz alguns conteúdos que a gente tem quase certeza que vai viralizar. E não viraliza. Aí Sim. alguns conteúdos que a gente faz sem pretensão nenhuma, então, sobrou um vídeo aqui, vou colocar uma frase, vou fazer um postzinho rápido aqui. Do nada ele viraliza. Viraliza. Eu lembro que um que eu fiz. Teve um esses dias que eu postei que é uma besteira, gente. Eu sou estudante, eu ainda posso, tá? Eu não sou profissional, meu perfil não é profissional ainda não, 100%. Então, às vezes eu posto minhas gracinhas. E aí eu postei um, né? Me chamou de meu bem, abriu seguindo do Instagram e parecia mais um capítulo do Código Civil. Uma piadinha, né? Pegou 25 mil curtidas o post. Do nada. Esses tempos aqui eu tinha feito um da Virgínia falando sobre Beth. E eu nem imaginei que ia dar alguma coisa. Na hora que eu fui ver, o negócio passou de 100 mil visualizações, não sei quantos likes, em questão de 1 ou 2 horas. Então, olha como que essa máxima que a Clara nos disse é verdadeira. Você sempre tem que estar produzindo conteúdo. Isso que é o importante. E o que aparentemente é bobo para você é informativo para o outro. Sim.
Então, é uma ferramenta que nós, como operadores do direito, podemos fazer. Então, você que está estudando, estou estudando e estava vendo um negócio do Código de Defesa do Consumidor. Mas para mim é óbvio. Tá, mas para outra pessoa que te Própria assiste, pessoa. não é óbvio. Eu vi uma situação ali sobre a lei do superendividamento. Já estudei, é uma lei que eu entendi e tal, tive prova. Ok, mas existem muitas pessoas que sequer sabem dessa lei e essa lei afeta muito a vida dessas pessoas. Sim. Então, informe, faça um post, faça um carrosselzinho, faça um vídeo. Olha como que é importante trazer essas informações. E falando a respeito disso também, você pode contar para a gente um pouquinho como que é os bastidores dessa produção de conteúdo? Você faz um roteiro, você cria antes, você cria conforme vem na mente. É legal ouvir sobre esse processo criativo. Eu gosto de pegar um dia, é porque agora eu tô com algumas questões pessoais, eu tô até sem postar. Mas eu gosto de pegar um dia justamente para isso. Eu vou criando roteiros, pego temas que estão em alta, que é interessante trazer temas que estão em alta, e outros temas aleatórios também. Coisas que me interessam dentro do direito, geralmente direito penal. Eu trago mais temas sobre direito penal. Às vezes gosto de falar de família também, que eu acho interessante. Mas monto tipo, uns 3 roteiros, vou gravando o vídeo e depois vou soltando, vou postando. Então, para quem não tem muito tempo, assim como eu, pego um dia que você tem tempo, né? E grava tudo de uma vez só. É só trocar de roupa e grava. Aí eu vou montando o roteiro. Hoje tem as IAs, eu tava falando para Pedro, que eu gosto de usar as IAs. Claro que você não vai pegar ali e copiar porque fica muito robotizado. Mas você já vai tendo uma noção, eu posso usar esse gancho aqui para chamar a atenção no início do vídeo, né? Vou desenvolver dessa forma. Utilizo a IA para me ajudar na produção dos roteiros. Não utilizo 100% porque eu acho que fica muito robotizado, né? Mas vou pegando os ganchos, vou pegando. A IA também ela dá dicas de edição, tipo, coloque esse título aqui, aí eu na edição eu vou e coloco, fica bacana. Então, eu gosto de separar um dia para montar roteiro e gravar. Porque eu não consigo gravar assim todos os dias, que eu tenho outras demandas. Com certeza. E aquela preparação de fazer o vídeo, de posicionar a câmera, de arrumar o Esquecer de falar, cenário. Maria, eu esqueço demais. Eu tenho que ficar lendo 30 vezes para poder falar. Demora, demora. E Exato. editar ainda. Eu acho um saco editar, mas tem que editar. Tem que editar. Hoje eu irei editar seu vídeo, inclusive. Uma mensagem que eu já devo ter falado algumas vezes, mas é importante reforçar. Você que nos assiste, lembre-se que o conteúdo do seu influenciador, por mais que na sua visão seja algo extremamente fácil, não é. Então, produzir conteúdo, falar na internet, principalmente o que a gente está fazendo agora, que é falar ao vivo, então não tem roteiro, não tem nada, é tudo acontecendo de maneira dinâmica, não é fácil como você imagina. E eu sempre coloco o convite. Mas eu acho que gravar é muito fácil. Tem gente que fala assim: se eu pudesse, eu viveria só sendo influencer, isso aqui. Então, viva. Se é algo tão fácil que você imagina que Vai não dá lá. trabalho, que ganha dinheiro fácil, que não faz nada, viva. É o mesmo paralelo que eu falo a respeito de quando o pessoal fala a respeito de atriz, de ator. Sim. Não é fácil gravar uma mensagem, não é fácil decorar um texto. E se você é muito bom nisso, a Globo está perdendo um ótimo talento. Você. Já vá lá na Globo, faça Exatamente. audição, tire o cadastro que tem lá o DRT e seja muito feliz, né? Então, já vá nesse caminho. Clara, outro tópico que eu queria abordar aqui hoje é a respeito desse bastidor que você mencionou, mas agora eu queria voltar um pouquinho mais nele, desse curso que você está fazendo de redação. Eu imagino que o pessoal lá atrás deve ter imaginado, tá, mas como que funciona esse curso? Como é que ela fez? Será que vai ter turma? Será que não vai ter turma? E eu me recordei dele e queria falar um pouquinho sobre ele, como que funcionou, como que ele pode funcionar, inclusive no futuro, que você ainda está em análise. Porque, poxa, 980 na redação não é todo dia que você consegue um Eu livro assim. gabaritei também a redação da UNEB, viu? Tirei 10 de 10. Aí, então não é um conteúdo por acaso, né? Dá certo. Não, e não gosto nem de falar só dos meus resultados, eu gosto de trazer os resultados. Tem um destaque no meu perfil também que mostra os resultados das minhas alunas. Tem lá, nota de todas, vocês vão ver. De 880 para cima. Eu vou falar do ano 2025, esse ano, como foi que funcionou, né? As minhas aulas eram voltadas. Eu tinha 2 turmas, né? A turma grupo, que era em torno de 15 pessoas, eu abri 15 vagas para a turma grupo,
né, que era específico para a redação Enem. Então, eu tratava de redação, não gosto, não existe isso de modelo pronto. Eu vou te ensinar a escrever, como é que você escreve bem, como é que você aprende a argumentar, a estudar, né? Eu vou te ensinar a estudar, basicamente. Então, a gente tinha a turma em grupo, 15 pessoas, que era focada 100% na redação do Enem. Às vezes eu trazia alguns professores convidados de outras áreas, história, geografia, matemática, né? E tinha as alunas particulares, que eu delimitei 5 vagas só. E nas alunas particulares, além do Enem, elas estudavam para outros vestibulares, por exemplo, da UNEB, que eu citei, né, que eu fiz também, que é distinto. O Enem é uma forma, a UNEB costuma trabalhar de outra forma, são escritas diferentes. E aí eu sempre trazia também questões de humanas e linguagem, só matemática e naturezas que não é comigo. Mas na particular o tempo era maior. Eu esqueci de falar, em grupo era uma vez por semana, 1 hora, né? Então totalizava 4 horas mensais, né? Uma vez por semana. E a particular eram 2 horas por semana, né? Um dia de cada uma aí. E aí, ano que vem, tô refletindo aí se vou continuar. Mas quem já tiver interesse pode ir me mandando mensagem que eu já tô montando uma lista e refletindo e sempre vou dar o retorno depois. E aí, particular, obviamente, o nome já fala, né? Ela vai de encontro às particularidades, às dificuldades que você tem em específico. Não que em grupo seja ruim, só que em grupo não vai focar nas suas dificuldades em específico, né? Eu tenho dificuldade na competência 2 e essa aqui tá me matando, né? Então a gente vai trabalhar em cima dela até você melhorar. Na em grupo a gente vai ver todas, vai ver detalhado, mas na particular a gente vai focar em específico naquela que você tem dificuldade. Perfeito. E agora eu também eu dou aula também, perdão. Tô Não, com fica à uma vontade. aluna só que eu tô dando uma aula para ela de redação para concurso. Ela vai fazer o concurso do Ministério Público do Estado de Sergipe, nível médio administrativo e vai ter redação. Aí eu tô dando aula para ela agora também de redação. É isso. E é uma redação diferente de concurso, né? Mas aí a gente vai se adaptando. E muitos concursos têm redação, e é importante Sim, falar para o pessoal que está nesse caminho de concurso, não deixe para estudar pós-edital. Porque quando você está no pós-edital, já foi. Se você tiver que estudar tudo exato. e a redação, o negócio é difícil. Então, TJ São Paulo tem redação, TJ Paraná teve redação. Então, várias Quase todos provas, têm agora, viu? exato, várias provas acabam Precisa tendo saber escrever. redação. Tem que ver que algumas têm técnico e não tem analista, tem alguns detalhes, mas é importante que você esteja atento se a sua carreira que você escolheu tem redação ou não tem, e tendo a redação, não deixe para estudar depois, porque depois já foi. Sim. Aí só ano que vem ou quando abrir o próximo concurso. Né? E de todo modo, assim, pensar além do concurso, né? Pô, se eu não sei nem escrever uma redação, será que eu tô apta para exercer aquela função? Porque a escrita ela é primordial, não só a escrita, mas a comunicação. E a Perfeito. escrita é um tipo de comunicação, né? Então, se não saber escrever uma redação é complicado. Então, é importante estudar, né? Como você falou antes do edital, quem é concurseiro estuda assim, né? Eu não sou desse mundo, mas a minha aluna é, então ela me fala às vezes que vai estudando. Quando surgir edital, ela vai, né? Se inscrevendo, mas está sempre estudando e são coisas que não se perdem. Redação você não vai perder. Português sempre cai, você não vai perder. Raciocínio lógico, informática, são coisas que não se perdem. Então você vai estudar. Quando abrir edital, você vai se inscrever, 1 hora passa. Só não passa quem desiste. É o que eu falo para as minhas alunas todo dia. Só não passa quem desiste. Se desistir, realmente não vai passar, não. Agora, se não desistir, vai passar. 1 hora passa. Perfeito. É muito legal essa mensagem que você nos traz aqui hoje. Já caminhando para o fim, né, que o nosso tempo ele está finalizando aqui, você trouxe aqui uma perguntinha que uma seguidora trouxe para você, e eu queria deixar essa pergunta até maior, né? Então a seguidora nos disse o seguinte: que dicas você dá para quem está começando a postar conteúdos no Insta? Então eu queria primeiramente que você respondesse essa, depois eu vou trazer mais uma perguntinha também dentro desse tema. Eu acho que eu até já respondi, né, que se eu tivesse retornando, né, ao início, se eu tivesse criando minha conta agora, eu começaria a postar rotina mesmo, né? O que é que você estuda? Como é que você estuda? Compartilhe as formas que você gosta de estudar. Dicas de estudo o pessoal gosta bastante. Por exemplo, eu gosto de compartilhar. Eu estudei muito particular, né? Eu gosto de estudar por doutrina. Não me bote uma videoaula que eu não aprendo.
Eu preciso ter a doutrina ali para eu poder ler, né, e entender, e ver o exemplo, e ver. Aí eu consigo. Agora, me botar uma videoaula, eu fico aí, perdida. E aí, uma coisa que eu compartilho, dicas de estudo, né? Ó, de apresentação, por exemplo, tem muita gente que é nervosa para apresentar, né? Fica ansiosa de falar na frente do público, que é normal. Eu trouxe esses dias no meu perfil que eu gosto do meu espelho aqui. Quando eu tenho uma apresentação, eu pego e fico apresentando para mim. Fico ficando na frente do espelho e fica falando. Aí uma hora sai, né? Então, essas dicas, de você que está começando agora, de mostrar a sua rotina, de dar dicas pro pessoal, né? Mesmo que você, isso aqui todo mundo sabe. Não, não sabe. Tem uma pessoa, duas que não sabe. Daí vai ser produtivo para alguém. Mostrar a sua rotina, mostrar o que é que você está estudando na faculdade, as matérias que você tem dificuldade. Outra coisa, quando você vai criando uma comunidade, acontece bastante. Tem coisas que eu sinto dificuldade, eu posto aqui no Instagram, galera, dicas de tal coisa, porque eu não estou entendendo. Aí vem um monte de gente me ajudar e eu entendo. Então é muito bacana que é uma troca de verdade. É, acho que mas é isso, poste sua rotina, sua realidade, né? Não tem que ser perfeita, até porque ninguém é perfeita. Ou, claro que a gente não mostra tudo nas redes sociais, mas no sentido de omitir, fui muito bem, esse semestre foi maravilhoso, não tive dificuldade nenhuma. Não, todo mundo tem dificuldade, tem áreas que tem pessoas que não gostam, matérias, né, áreas, enfim. Pronto, em direito penal, adoro, né? Já disse que eu adoro. Mas tem coisas do direito penal que eu não gosto. E tudo bem, tá normal, né? Tudo certo, faz parte da vida. E eu não omito isso. Tem coisas que a gente tem dificuldade e é importante falar, né? Porque a rede social a gente tem aquela mentalidade que tudo é perfeito, lindo e maravilhoso e não é. Por trás tem dificuldades, tem choros, tem ansiedade, tem prova, tem medo do futuro, né? Então é isso. Poste sua realidade, sua rotina. Dando continuidade a esse tema, né? A gente sabe que plantar, todo mundo está plantando, todo mundo se dedica a estar plantando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da colheita. Então, dos pontos que você assim, teve de benefício, de oportunidade, não no sentido de oportunismo, mas no sentido de privilégio que você teve em razão de ter começado a produzir conteúdo. Eu falo essa fala justamente para incentivar quem que está em dúvida, quem está pensando se faz, se não faz. Às vezes tem Com 100 certeza. seguidores e está pensando, poxa vida, ninguém vai me ouvir. Como que eu vou chegar em 10 mil, em 20 mil? Acho que você está com 22, 23 só aqui no Instagram, né? Sim. Olha, Pedro, primeiro, a primeira oportunidade que eu tive, né, eu mencionei anteriormente, é ter uma comunidade muito boa, muito engajada, que a gente troca, né, essa ajuda mesmo. Já fiz dentro do Instagram com muitas conexões, já falei com advogados que eu tenho muita admiração, né, e inclusive já gravei vídeos com a advogada, eu falo, Marcela Rezende, conhece com certeza, né, maravilhosa, gosto muito dela, adoro os conteúdos Um dela. abraço, Marcela. Queremos você aqui, hein? Tem que chamar, ela é maravilhosa. E outros advogados também. Já fiz publicidade paga também, então dá para ganhar um dinheirinho, né? Claro, a gente tem que selecionar, até porque você tem que ser honesta. Olha, eu recebo muita proposta de tigrinho mesmo, né? O tigrinho para divulgar aqui, ou coisas enganosas que não faz sentido com o meu perfil, eu já corto logo. Eu aceito coisas muito selecionadas, até porque eu sou uma pessoa honesta, né? Eu não vou trazer coisas que vão prejudicar ali quem me segue. Eu vou falar agora a última que eu ganhei, meu Vadimeco, ó. Foi um recebidinho que eu ganhei, 2025.2 da JustPodMe, e eu usei para fazer minha prova. E aí foi o meu último recebido. E tem aí uma grande parceria que vem vindo, que eu não posso falar ainda, mas tem aí a ver com direito, né? Obviamente, viagens, enfim. Fica aí no ar. Mas são frutos que a gente vai colhendo aos poucos. Mas eu acho que a maior riqueza é essa comunidade mesmo, de se ajudar, de poder contar, né? E é muito bom. Perfeito. Para a gente encerrar com chave de ouro, né? Nesses minutos finais que a gente tem aqui, eu queria que, do fundo do coração mesmo, você desse uma mensagem para quem está vivenciando o que a Clara vivenciou ali no ensino médio. Então, nesse momento, se tornou mãe e mesmo estando em um momento que exige muito fisicamente, de estar ali com a criança, estar, de fato, cuidando de duas vidas, né? A sua mais a vida da criança, o que você falaria para essa pessoa que está exatamente nesse momento que você esteve?
Olhe, eu sei que cada realidade é uma realidade. Eu, Clara, tive muita sorte porque eu tive uma rede de apoio, né? Então eu não posso comparar a minha realidade com a realidade de fulaninha. Cada uma tem suas particularidades. Mas não desista, novamente, só não passa quem desiste. Se você não consegue, se você não tem a mesma rede de apoio que eu tive, tenta concluir no tempo que der, né? Só não desiste, mesmo que seja 5, 6, 7 anos depois, você vai fazer. Se é seu, se é sua vocação, se é o seu sonho, você não pode desistir. Claro que a gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem, os privilégios que eu tive, né, enquanto rede de apoio. Mas se você não tem, né, não desista. O que é seu vai ser seu na hora certa, né? Se você acreditar em Deus, no tempo de Deus, e tudo tem um propósito, assim, tudo tem uma missão pra gente. Hoje eu vejo que meu filho, o amor da minha vida, ele me dá ainda mais forças para continuar, para eu ir atrás, né, de um bom futuro para ele, para poder proporcionar tudo o que eu quero que ele tenha, né, pra gente, enfim, desfrutar de uma boa vida. Então hoje é um propósito ainda maior, além do direito. Perfeito. Eu queria fazer uma contribuição antes de fazer o encerramento aqui. Eu não posso falar sobre esses assuntos, inclusive não posso e não devo falar sobre os assuntos de maternidade, porque não tem como um homem vivenciar uma maternidade. Embora ele seja um pai presente, que esteja atuando, ele não consegue sentir na pele o que uma mulher sente e Sim. provavelmente nunca vai conseguir entender esse sentido. O que ele deve fazer é sempre apoiar, ter empatia, entender os momentos e principalmente estar ali sempre presente, tanto para a esposa, tanto para o filho. Mas, dito isso, o que eu posso contribuir é no sentido do estudo. Como eu havia mencionado antes, é muito comum que eu escute que o aluno não está estudando porque ele não tem tempo hábil. Mas calma lá, 1 hora é um tempo. Então, professor, eu só tenho 1 hora porque eu volto do trabalho meia-noite e eu tenho da meia-noite até 1 da manhã. Sabe o que você faz? Aproveite essa 1 hora e estude, porque 1 hora ao longo de 5 dias se torna 5 horas. 5 horas em dia útil já é um bom tempo de estudo. E aí, final de semana, você pega o além. Então, sábado, sai do trabalho 2, 3 da tarde. Aproveita, estuda um pouquinho, quando der 7 horas, você vai sabadar, vai aproveitar a sua juventude, que é algo positivo também. Ninguém fala para você ficar trancado e maluco aí no seu quarto, que também não vai te fazer bem para sua sanidade mental nesse sentido. Mas por que não manter essa rotina? 1 hora é 1 hora. Não tem como fazer nada com 1 hora. Tem como fazer muita coisa com 1 hora, porque a persistência vence a intensidade. Tem gente que é muito intenso. Vou estudar hoje. A pessoa começa a estudar hoje 2 da tarde e vai até 2 da manhã. Só que daí amanhã não estuda, Não final de semana não acredito. estuda, depois, aí passa 15 dias, ai meu Deus do céu, professor, eu não estou estudando mais porque teve um dia que eu estudei muito. Ok, não faça isso. Tenha equilíbrio e mantenha sempre essa cadência acontecendo. Agora, eu queria convidar todo mundo para seguir aqui a Clara, então é clara.aamaral. Então é importante falar que tem 2 As. Isso. Então, ela está no Instagram, está no TikTok. Quais outras redes que você está? Só essas mesmo. Não, Não não vou está em demais. mais, não. Esses dias eu tinha conversado com a Caterine, aí ela foi falando, não, que eu tô no Kawaii, que eu tô no YouTube, que eu tô nisso, Só eu essas. não sei o que. Aí eu já perguntei para ter certeza se você Só não está essas. em mais redes ou não, né? E sou mais adepta ao Instagram do que ao TikTok. Mas no TikTok eu ainda posto lá Ainda algumas posta coisinhas. lá. A Bia do Direito, ela, que conversou com a gente também, ela tá principalmente no TikTok. Então, Eu olha como adoro que é ver. interessante os conteúdos que eventualmente tem mais vertente no TikTok ou no Instagram, como que Sim. cada rede social é diferente, né? É porque eu não gosto de TikTok. Eu gosto de assistir só. É porque o TikTok você tem que. Pra você viralizar, né? Então a gente já estuda, eu já entendi melhor. O TikTok você tem que gravar ali um vídeo, 1 minuto, falando não sei o que lá, um monte de coisa. Não, não é o tipo de vídeo que eu gosto. Os vídeos que
Eu gosto de gravar, chamo mais atenção aqui no Instagram. Aí no TikTok eu posto uma coisinha, outra, às vezes eu posto. Aí tem uns que dá uma viralizada. Fui visitar o presídio, agora postei lá, viralizou o vídeo. Esses vídeos assim que chamam a atenção dá certo. Mas o tipo de vídeo falado que eu gosto de gravar dá muito mais certo aqui do que no TikTok. Isso é muito bacana, ver como que cada rede social é diferente e o Sim. tipo de conteúdo acaba encaixando mais. Eu sempre falo brincando, obviamente, né? Que o TikTok é a biblioteca de Alexandria moderna. Tudo que você escrever lá, alguém já falou alguma coisa Sim. sobre. Você pode até perguntar uma coisa de física. Alguém fez algum vídeo aleatório falando Vi no sobre aquilo. TikTok. Exato. Fontes. Vi no TikTok. Exatamente. Então, fazendo uma conclusão aqui, antes de dar a palavra para a Clara falar as conclusões finais dela, inclusive, novamente, te convido a seguir a Clara, então, @clara.aamaral, então, além do Amaral, tem um A antes do Amaral, Isso. tá? O que eu quero trazer como síntese, e que eu sempre falo nos vídeos, é que eu trago pessoas aqui para que a gente motive essa comunidade e que a gente quebre essa negatividade da internet, de falar que nada é possível, que não dá para fazer nada, que ninguém chega lá, que estudo é uma porcaria, que direito é uma porcaria. Pessoal, vamos falar a realidade. A vida real não é como essas pessoas que eu não sei se fazem de maneira pensada ou se fazem meramente por views, falam. Na vida real, o que ganha é esforço, é estudo, é dedicação. Mas aí eu vejo na internet o pessoal falando, não, que direito morreu. Não, porque advogado está passando fome. Pergunta para a Marcela, para a doutora Marcela, se ela está passando fome, se ela está recebendo 1.500 por mês. Pergunta para ela se está acontecendo isso Tem para ela. outros aí, né? Tem Aí o o pessoal fala, ensino não, porque não dá para obrigatório. passar em concurso. Pergunta para o promotor da Clara se não deu para Rapaz, passar no não, concurso. e ele é promotor e eu fiquei chocada que o marido dele também é promotor. Aí junta a renda dos dois, meu sonho é que eles me adotassem. Eu entro no Instagram dele, só tem viagens internacionais, eu sou fã dele. Meu sonho Exato. é que ele me adotasse para me levar para viajar também. Aí não vale Perguntem a para pena eles. estudar, pô. Né? Perguntem para eles, falam assim, e aí, não deu para passar não? Entende? Então, é importante que a gente mantenha viva essa realidade do mundo real mesmo, e não essa loucura de internet. Que na internet, eu já falei isso uma vez, mas vou repetir também, na internet me parece que só dá para ganhar dinheiro vendendo cassino, tigre, Tigrinho. curso de vender curso e outras coisas Isso. aí que eu não posso falar agora, senão derruba a live, mas quem entendeu onde eu quis chegar. É, E mais não é 18, assim, né? pessoal. Então, a história da Clara serve para relatar, ou seja, trazer um caso real onde o esforço, a motivação está trazendo frutos e com toda certeza trará ainda mais frutos. Por isso que eu convido pela terceira vez que você acompanhe o dia a dia para que você entenda e se inspire na história da Clara, porque com toda certeza, em 2, 3, 4, 5, 10 anos, tudo vai aumentando mais ainda. E quem esteve desde o começo vai entender: olha, eu sei porque ela chegou lá. Não é sorte, não é por acaso, não cai em teoria da conspiração. Vamos supor que daqui a alguns anos ela monte o maior escritório do estado dela. Não foi porque ela é prima de desembargador, é Queria, meu sobrinha. Deus, era um sonho. Não é isso, pessoal. A vida não é essa teoria da conspiração que as pessoas falam. A vida é dedicação, a vida é estudo. Existem dificuldades, mas atrás da dificuldade mora o resultado e mora a colheita. Então, esse é o meu fechamento e eu vou dar o espaço aqui agora para a Clara se despedir e fazer o fechamento dela antes da gente encerrar a live. E, novamente, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom esse momento, né? Compartilhar experiências. E só reforçar o que Pedro falou, né? Referente a estudos. Geralmente, eu postei um vídeo esses dias que no TikTok, ó, deu polêmica que o pessoal comentando que era a trend, né? Que eu postei assim. Em algum momento da sua vida, alguém vai chegar para você e falar para você não fazer direito porque o curso está saturado. É muito importante que você não escute essa pessoa. Aí os comentários eram, mas é verdade. Muito advogado é Uber, não menosprezando, né? Enfim, ofendendo a classe todinha. Mas assim, você vai perguntar para essas pessoas, e o que é que você faz? Me dê o segredo então, você está ganhando dinheiro como? Pode perguntar, qualquer empresário que for. Pode, 1 em 1 milhão vira exceção. Aí por isso que diz, peixe não leva a lugar nenhum, porque tem 1 em 1 milhão que se destaca. Né? Mas vá perguntar se depois essas pessoas não foram estudar. Quando tiveram acesso a dinheiro, elas não foram se profissionalizar. A mesma coisa acontece quando a gente fala de ir para a faculdade pública. Porque faculdade pública só tem, perdão a palavra, drogado, só tem baixaria, não sei o quê.
Veja quem é que está na faculdade pública, o filho do rico. Né? Não quer que o pobre tenha acesso a estudo, porque a única forma que se transforma, né, a vida, se você veio de baixo, é através dos estudos. Não tem jeito. Se você estudar, você vai conseguir mudar de vida. Muita dedicação, claro que tem as dificuldades, mas não dá ouvido a essas pessoas que dizem que estudo não leva a lugar nenhum. O que não leva a lugar nenhum é ficar parado, ficar sentado, né, com a bunda na cadeira e não fazer nada. Aí realmente. Mas faça uma pesquisa de quantas pessoas realmente baixa renda tem uma universidade pública e quantas pessoas ricas, né, com a renda mais alta têm universidades públicas. Que aí você vai ver, né, por que, que eles falam tanto. Que a universidade pública não presta, porque que querem que os filhos estudem lá. Perfeito. Mas é isso. Irretocável, não tem nem o que contribuir nesse sentido. Novamente, agradeço a presença da Clara, a sensibilidade dela de tratar sobre temas pessoais da vida dela e agradeço você também que está nos acompanhando. Então, você que está nos acompanhando, siga também a minha conta, também me siga no YouTube que eu estou postando os vídeos e tudo mais e sempre acompanhe também a rotina da Clara, que é algo inspirador. Inclusive a Letícia, que já fez uma live aqui conosco, também está aqui, agradeço a presença dela também. Então, é isso, pessoal. Uma ótima tarde para todo mundo, uma ótima tarde para Clara e até a próxima. Beijo, tchau.